Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Adriana Nagahashi. A Adriana é nutricionista materno-infantil. Ela tem mestrado, doutorado pelo programa de pós-graduação em nutrição da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e atualmente é docente da pós-graduação da Unifesp, da INADES, do HCOR, também docente da graduação da Universidade de Mogi das Cruzes e tem um consultório particular em Mogi das Cruzes. Então, Adriana, primeiramente, bem-vinda. E a ideia é discutir um pouco com você a respeito da introdução alimentar. Olá, agradeço o convite e é sempre um prazer falar desse assunto. Para começar, o que é a introdução alimentar? Existe um momento correto para isso? Como é que funciona isso? Certo. Bom, a introdução alimentar, ela é definida como a fase de introduzir novos alimentos para um bebê numa faixa de 6 meses de vida, né, em torno de 6 meses de vida, quando só o leite materno ou a fórmula infantil não são suficientes para suprir as necessidades nutricionais. Então, além do leite, a criança precisa começar a comer alimentos sólidos. Legal. E aí acho que esse é o ponto, talvez o primeiro que eu queria que você me comentasse, porque as pessoas entendem, muitas vezes falam, ah não, tem que amamentar até os 6 meses. Não, na verdade é a amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas Uhum. o leite materno ele continua sendo importante depois disso? Até quando que você tem que manter o leite materno? Uhum, é isso mesmo. Antigamente falavam, né, de alimentação de desmame, quando falava da introdução alimentar, mas esse termo dava justamente essa margem para uma interpretação errada, como se a criança começou a comer, ela vai parar de mamar. E não é isso, é como você falou, amamentação exclusiva, ou seja, sem necessidade de introduzir nenhuma outra bebida ou alimento sólido até 6 meses de vida. E aí, a partir de 6 meses, começar a introdução alimentar. A recomendação pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, é que permaneça pelo menos até 2 anos ou mais. Nós não temos nenhuma recomendação falando sobre o limite da amamentação. Então, não tem nada aqui, nenhum documento que fale a mãe deve amamentar ou pode amamentar até 3 anos, 4 anos, enfim. Não existe uma recomendação oficial. O que é recomendado é que pelo menos até os 2 anos, permaneça com leite materno. Não mais na mesma frequência, na mesma quantidade, mas ainda assim permaneça. Ótimo. E as fórmulas infantis, quando a mãe não consegue mais manter a amamentação nesse período, por questões diversas, por questões, enfim, de rotina, de tudo isso, é a mesma coisa, também devem ser mantidas até essa faixa etária, claro que mudando de acordo com a idade. Em relação às fórmulas infantis, também, né? Se a mãe não consegue amamentar, vai ser exclusivo até 6 meses, e pode ficar até 1 ano com a fórmula infantil. Aí é importante que passe por um profissional da saúde, ou um pediatra, ou um nutricionista infantil, para fazer a avaliação do consumo alimentar desse bebê com 1 ano. Caso o bebê ele já esteja com uma introdução alimentar bem adequada, com quantidades, variações de alimentos, texturas adequadas, já é recomendado a introdução de leite de vaca a partir de 1 ano. O Ministério da Saúde, ele divulgou a recomendação há cerca de 3 anos, que é possível introduzir leite de vaca para menores de 1 ano. Mas isso pensando, né, o Ministério da Saúde não, desculpa, a Organização Mundial da Saúde, pensando a nível mundial. Então, se eu tenho um país de extrema pobreza que eu não tenho acesso a fórmulas, aí antes disso até vai ser introduzido leite de vaca. No Brasil, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e mesmo que a gente utiliza como referência do Ministério da Saúde, é que a partir de 1 ano pode entrar leite de vaca. Então, se a criança ela come direitinho, ela come quantidade adequada, ela está em crescimento, desenvolvimento adequado, a fórmula ela pode ficar até 1 ano, e a partir do segundo ano de vida, a partir de 1 aninho, pode começar o leite de vaca. Mas se for uma criança que está com déficit de crescimento, desenvolvimento ali neurológico, a parte neuropsicomotora atrasada, uma quantidade baixa ainda de alimentos, ainda é recomendado até 2 anos de idade permanecer com a fórmula infantil. E aí vai mudando o tipo de fórmula, né? A fórmula de primeiro semestre é fórmula 1, fórmula de segundo semestre fórmula 2, e essa fórmula, que é chamada como leite de transição, é a fórmula 3, que são as fórmulas que dão seguimento ali de 1 ano até 2 anos. Ótimo.
Uma vez que você vai começar a introdução de alimentos sólidos, ou seja, a transição alimentar, a introdução alimentar, existe uma sequência ideal de introduzir esses alimentos? Como é que é feito isso? Uhum. Não existe uma regra do que começar primeiro. Existe sim uma avaliação do desenvolvimento do bebê. Então, antes até da gente começar o primeiro alimento, é importante não só considerar os 6 meses, mas avaliar os sinais de prontidão desse bebê. Que é sentar assim, com o mínimo de apoio, ter interesse pelos alimentos, diminuir reflexo de protrusão de língua, conseguir pegar os alimentos, pegar objetos e levar até a boca. Isso tudo demonstra que o bebê já está apto para comer. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, não existe nenhuma referência que seja enfática em dizer precisa ser com a fruta, precisa ser com legumes. Mas, de maneira geral, né, eu utilizo um protocolo que é de uma introdução alimentar muito gradativa, para que a gente faça ali a adaptação do bebê a novas texturas, aos novos sabores, de forma bem gradativa. Então, de maneira geral, eu prefiro sempre começar com as frutas, mas como eu falei, não é uma regra, é muito pela prática do profissional. Por que eu começo com as frutas? Porque o bebê até 6 meses, ele recebeu um líquido com sabor mais adocicado. Quando a gente começa a introdução alimentar, o objetivo é ele continuar ali recebendo o leite, esse líquido mais adocicado, e mudar a textura. Então, se eu mudo de um líquido adocicado para um alimento mais salgado, ele vai mais salgado e pastoso, por exemplo, ele vai falar, nossa, que mudança. Então, acaba sendo um pouco mais fácil. Você pode dizer que a fruta ela está mais próxima em termos de sabor e de textura do leite materno do que do que um legume ou uma verdura. Legume, até mesmo pela questão das frutas que nós temos, né? A gente tem uma variedade de frutas que é possível deixar pastosinho, numa textura mais macia, e aí fica mais fácil para a criança seguir. E aí, depois disso, vai entrando com os outros alimentos. E mesmo, ainda pensando nas frutas ainda, né? Então, a ideia seria talvez começar a evitar uma grande quebra ali, né? Ou seja, fazer com que obviamente qualquer pessoa, né? Se pega um adulto que dá um alimento que ele nunca comeu, ele estranha no primeiro momento, né? E o bebê também, mais ainda, né? Porque agora, quando a gente vai pensar em frutas, talvez tenham frutas que tenham uma característica que seja menos impactante para o bebê e outras que sejam mais, né? Você costuma falar assim, olha, essas frutas são melhor toleradas pelo bebê no início, vamos começar com essas que são as que eles costumam aceitar melhor. Como que é? Tá. Eu costumo dar sugestões, sim, para as mães. Eu sempre monto uma orientação, assim, bem personalizada para cada bebê, mas, de maneira geral, eu priorizo as frutas que naturalmente fazem papa. Então, né, alguns exemplos: banana, mamão, manga, abacate, que são aquelas frutas que naturalmente a gente consegue amassar e dar ali em forma de papinha para o bebê, caso o que seja escolhido pela família seja a introdução alimentar tradicional, né? Porque ainda tem isso, a gente tem os métodos de introdução alimentar, que seria dar em papinha ou dar em pedaços para a criança pegar, mas independente do que a família escolha, essas frutas mais macias, elas são mais fáceis da criança ter ali uma aceitação e se adaptar melhor, porque são frutas naturalmente mais doces e mais macias. Tá ótimo. E aí, como é que é? Vai dar um alimento por dia? Você já vai entrando tudo de uma vez? Isso varia de acordo com a criança? Como é que você vai planejando essa introdução? Tá. Eu sempre avalio, né, a dinâmica da família, a rotina dos pais, o desenvolvimento da criança. Eu costumo fazer, né, o acompanhamento nutricional, que eu chamo de assessoria de introdução alimentar, porque essas dúvidas são bem comuns entre as famílias. Então, eu costumo sempre fazer de forma gradativa. A cada semana, a gente vai colocando uma refeição a mais. Então, eu começo primeira semana com uma fruta por dia. A partir da segunda semana, a gente coloca 2 momentos de fruta. A partir da terceira semana, a gente entra com a comidinha ali, né, a papinha, que seria já a refeição, o almoço ou jantar. E depois a gente, dependendo da evolução da criança, depois de uma semana, com o jantar. Para que até o 7º mês de vida, como é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança esteja com almoço, jantar e mais 2 refeições intermediárias. Com que idade?
Com 7 meses. 7 meses. Então, você está Isso, então a falando gente tem um mês para fazer essa evolução. um mês para introduzir uma fruta, a segunda fruta, o legume, já virou a refeição aí, almoço, jantar, Isso. quer dizer, é rápido isso, né? Isso. E aí, nessas refeições, almoço e jantar, já considera todos os grupos de alimentos: legumes, fonte proteica, fonte de carboidrato, proteína, vegetais, inclusive as folhas. É super possível a gente já colocar tudo isso ali em um mês. Carnes, Também. Carne, todo tipo de fonte proteica, carne, frango, peixe, tudo já, a gente já pode colocar. Considerar, claro, o desenvolvimento do bebê, mas já é possível. mas como regra geral, essa introdução é muito mais uma forma de fazer o bebê aceitar melhor do que uma coisa de adaptação mesmo. Quer dizer, ou seja, a gente considera que nessa idade ele já está em condições de receber qualquer alimento ah, que seja. Isso. Fisiologicamente, a partir dos 6 meses, desde que ele atenda esses sinais de prontidão, ele já está apto para receber. Como eu falei, vai muito de cada profissional, de cada avaliação, de cada família, cada bebê. Eu prefiro sempre começar de forma gradativa, até pela adaptação intestinal. Porque a partir da primeira fruta que o bebê começa a comer, já muda tudo. Muda o intestino fica, né, o cheiro das fezes muda, o formato das fezes muda. Então, quando a gente faz de forma gradativa, a chance de uma adaptação mais adequada desse bebê vai ser muito maior. E aí a gente vai ter menos, assim, impactos, principalmente, assim, em relação aos cuidadores, né? Se esse bebê fica ali mais dias sem evacuar, a mãe já fica desesperada, já acha que o alimento está prendendo o intestino. Então, e na verdade, não é uma adaptação ali natural. E se a gente faz de forma gradativa, tende a ser mais tranquilo. Legal. Bom, falamos sobre as escolhas dos alimentos. Agora vamos pensar no preparo dos alimentos, né? Qual que é a consistência ideal? É uma papinha? É dar uma fruta inteira? Bom, você já falou que existe uma certa controvérsia nesse sentido. A gente tem hoje, né, esses métodos de introdução alimentar, que basicamente é você oferecer em papa e depois você ir aumentando os pedaços, a textura, ou você oferecer ali em pedaços para a criança comer. Ou quando a gente junta esses dois métodos, né, que é a introdução participativa, que a criança recebe em papinha, mas também ela tem contato com os alimentos. Então, de forma geral, tem que ser muito bem avaliado como que a família tem uma expectativa. Então, definir ali como que vai ser, e se for no tradicional, que é ali papinha, sempre amassadinho no garfo, não mais batido no liquidificador, passado na peneira, nada disso é mais utilizado. Ótimo. E isso não é mais utilizado porque você vai, vamos dizer, mudar as características do alimento. Sim, por vários motivos, né? Tanto porque você não vai estimular o bebê a fazer movimento de mastigação, deglutição, tanto porque você vai quebrar demais as fibras desse alimento, então a nível intestinal também vai ser muito ruim, quanto pelo sabor. Quando a gente liquidifica, a gente mistura tudo ali, vira uma coisa só, a criança ela tem ainda mais dificuldade de perceber os alimentos. Legal. Mas, enfim, pelo que você está falando, não existe uma fórmula também correta nesse sentido. Que fala, não, tem que dar papinha, tem que dar de outra forma. Não, de alguma forma, você pode fazer de formas diferentes, no fim a criança vai ficar bem de um jeito ou de outro, né? A questão do BLW, que é esse método que surgiu para que a criança coma sozinha com as mãos, no Brasil, ele não é recomendado como um método único, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas tem algumas pessoas que preferem fazer esse método como uma única forma de alimentação do bebê. A gente acaba tendo algumas dificuldades quanto a isso, em relação até à quantidade que a criança está comendo, que a gente não consegue quantificar muito, porque muito vai para o chão, muito a criança brinca, joga longe, então a gente acaba tendo essa dificuldade. E com isso a gente acaba também tendo ali uma questão até lá na frente da criança não aceitar muito texturas papas. Se ela só come alimentos mais em pedaços, quando for submetida a um purê, por exemplo, ela pode estranhar, porque ela não está acostumada ali em comer nada muito pastoso, talher, nada disso. Então é muito sentir qual que é a expectativa da família, porque hoje as famílias já vêm muito informadas sobre o que quer, né? Questão de rede social, todo mundo acaba vendo tudo isso. E explicar qual o benefício e as dificuldades de cada um dos métodos e juntos ali a gente chegar num consenso. Ótimo.
Uma preocupação bastante relevante dos pediatras, né, é que as crianças se engasguem, porque, vamos dizer, ela ainda não está com o sistema digestivo e nem com toda a musculatura dela preparada da mesma forma que o adulto, e o risco de ela se engasgar é grande, inclusive com risco de vida para essas crianças, né? Quais são os alimentos que mais preocupam nesse sentido, que devem ser excluídos, vamos dizer, da alimentação de um bebê? Tá. Esse risco de engasgo, ele tem que ser muito validado, né? Mas também é explicado para a família que existe o engasgo, que é quando tem obstrução das vias aéreas respiratórias ali, né? A criança tem ali algo que para, ali ela não respira, no alimento nem vai para o sistema gastrointestinal, nem sai da boca, isso é o engasgo. E tem a questão do gag, né? Reflexo de gag, que é também conhecido como reflexo do vômito, da náusea, que é um processo de proteção do bebê. Então, muitos bebês não têm o engasgo, eles acabam tendo gag, que ele está comendo e daqui a pouco ele solta e volta a comer, não tem obstrução. Ele tem ali um reflexo de sentir que o alimento é muito grande e aí ele solta, ele empurra com a língua e ele acaba não engolindo. Então, em consulta, é super importante mostrar para a família o que é um e o que é outro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ensinar, orientar por meio de treinamento, de vídeos, a manobra do desengasgo, né? Que é aquela manobra de Heimlich, que é virar o bebê, o que tem que fazer, né? Sempre ali explicar para a família, que eu falo sempre assim, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a pessoa ela precisa saber. Isso para todo mundo, né? Para bebês, para crianças maiores, para adulto, isso salva vidas. E em questão dos alimentos que causam mais risco, a gente não tem que limitar nenhum alimento de forma geral quanto à questão nutricional, mas em questão ao formato. Então, quais são os alimentos que acabam, assim, tendo que tomar bastante cuidado? Uva, ovo de codorna, tomate cereja, castanhas, amendoim, que são todos alimentos que naturalmente eles têm o formato oval. Então, uma uva, por exemplo, eu nunca vou oferecer uma uva para uma criança pequena, um bebê na introdução alimentar inteira. Porque essa uva, ela vai descer assim, né? E aí ela pode parar aqui e obstruir. Então, o que eu vou fazer? Corte de segurança. Então, eu mostro para a família como que é o corte. Então, vamos pensar numa uva aqui, em pezinha. Eu corto assim, e aí eu viro a uva e eu corto assim. Então, ela vai ficar em 4 partes na vertical. Mesma coisa o tomate cereja, mesma coisa o ovo de codorna. As castanhas, a gente vai oferecer ali oleaginosas em forma de pasta, né? Para que ela fique ali batidinha, moidinha e não tenha risco de engasgo. Então, é mais esse cuidado com o corte de segurança. E quando eu falo de alimentos em pedaços, nunca pedaços duros, sempre pedaços macios. Um exemplo, eu não vou oferecer uma maçã para a criança comer, um bebê comer, por mais que seja pequeno, eu não vou oferecer uma maçã. Porque a maçã ele não consegue engolir, ele vai travar ali na garganta. Mas eu vou oferecer, por exemplo, uma manga macia, uma banana macia. Então, eu oriento cortes, né? Tem que saber o corte correto, que seja ali o tamanho da mãozinha da criança. Testes para ver se aquele alimento com o dedo ele amassa. Então, são testes que a família pode fazer para falar, não, eu vou oferecer isso. Se a criança não conseguir engolir, ela vai ter gag, ela não vai ter engasgo. Ótimo. Sucos. Tá. Bom, sucos é a polêmica, né? Antigamente era assim, começa com 4 meses, suco de laranja-lima. Acho que você na época da faculdade talvez tenha aprendido isso, né? Todos os médicos orientam isso. A minha mãe fala, né, que na minha época de criança, assim, todo mundo orientava isso. Quando eu fiz faculdade, eu lembro que em alguns livros que eu utilizei, falava ainda isso, entre 4 e 6 meses, suco de laranja-lima. Então era algo que, assim, era meio que um protocolo. Hoje, a recomendação é que sucos só entrem após 1 ano de idade, quando a família escolher, e ainda assim limitada no máximo 120 ml por dia. Tá? Sucos não devem entrar em substituição à fruta. Então, a gente fala que a prioridade é comer fruta, tomar água. O suco, ele vai entrar, assim, a criança pode tomar depois de 1 ano, mas não precisa. É importante ela continuar comendo a fruta e tomando a água. Surgiu ali, né, em redes sociais até alguns meses a questão do suco depois de 2 anos. No Brasil, oficialmente, a recomendação é após 1 ano. Tem países que recomendam já sucos somente após 2 anos. Então, tem que ser muito bem avaliado, assim, ser uma família bem orientada, que a gente consegue conscientizar de que se a criança tiver interesse, se ela for oferecer uma quantidade muito pequena,
tudo bem. Mas se for aquela família que entende assim, suco pode e vai dar todo dia, aí é melhor evitar ali e esperar pelo menos até 2 anos. Ótimo. E bom, na verdade o suco a gente pode dizer que ele não é bom para criança, né? Quer dizer, não, tudo bem, Não não precisaria. vai fazer mal se for em uma quantidade controlada a partir de certa idade, mas é Uhum. algo que ela vai viver muito bem sem, né? Uhum, é isso mesmo, não tem necessidade. Às vezes a criança ela começa a gostar do suco, deixa de tomar água, aí é um problema grande. Ela só toma suco, não come fruta, aí é um outro problema grande, porque a gente não tem fibra, a gente tem uma quantidade de nutrientes muito menores no suco do que na fruta in natura. Ótimo. Ah, bom, e aí a criança começa a crescer, vai chegando próximo de um ano, e aí começa, bom, a festa de aniversário, açúcar, doces, Uhum. e aí, pode? Aí, né, que entra então sempre também o bom senso da família. A recomendação é que o açúcar ele só entre, tudo que é doce, só entre após 2 anos de vida do bebê. E isso tem uma justificativa. A gente considera que os primeiros 2 anos de vida, mais as 40 semanas de gestação, são os primeiros 1.000 dias de vida de um ser vivo, de um bebezinho que cresceu e ali chegou nos primeiros 1.000 dias. Essa fase, inclusive na gestação, tudo que a mulher come, o bebê pode sentir o sabor através do líquido amniótico, é uma fase de construção de paladar. Além de construção de paladar, também é uma fase que é o que a gente chama de programação metabólica. A gente já previne doenças que podem estar na genética da criança, mas que a gente consegue deixar adormecido pela vida toda ou postergar muito. Hoje a gente tem visto crianças muito pequenas já tomando medicamento para dislipidemia, com pressão arterial alterada, com pré-diabetes, crianças muito pequenas. Então, quando a gente faz essa programação metabólica de prevenir as doenças, junto com formação de paladar, esperar até 2 anos para oferecer um doce, um chocolate, qualquer coisa que seja ali, né, que todo mundo acha que a criança tem que comer, muito pelo contrário. A gente tem que esperar essa fase para terminar de formar o paladar. E aí sim, quando surgir, quando aparecer uma oportunidade, oferecer. Não significa que fez 2 anos, virou a festa, pode comer de tudo. Não é assim. Mas ainda assim a gente tem que, né, controlar esporadicamente. E uma criança que a gente consegue deixar até 2 anos e depois disso se mantém com cuidado ali, esporadicamente, não sendo no dia a dia, o doce vai entrar como mais um alimento, não aquele único alimento. Então, é muito diferente o comportamento de crianças que comem doce desde sempre com uma criança que começou a comer doce só depois de 2 anos. Ela vai ter a fruta e o doce. Ela vai gostar da fruta e vai gostar do doce. Já uma criança que come doce muito cedo, ela sempre vai preferir o doce, porque a fruta pode ser que não tenha mais graça, ela acha o sabor estranho, ela não se acostuma com a textura, né? Isso relacionado à fruta, mas qualquer outro alimento mais saudável, aí, quanto mais doce essa criança comer, mais o paladar dela vai estar alterado. Então, tem uma justificativa científica para segurar ali o doce até 2 anos e não dar doce no primeiro ano de vida do bebê. Ótimo. Bom, a gente sabe, muitas mães aí completa aí 4, 6 meses, tem que voltar a trabalhar, e aí a rotina, obviamente, que é bem complicada, e a alimentação é uma das complicações, é uma das dificuldades que essas mães vão ter, né? E uma coisa que consome muito tempo é o preparo dos alimentos, né? E Hum. aí a gente tem várias dessas papinhas infantis, de acordo com a idade, tudo isso aí nas prateleiras dos supermercados, né? Essas papinhas, elas são saudáveis, elas são adequadas? O que que você acha em relação a isso? A maioria das marcas que hoje vendem essas papinhas, né? A gente tinha uma papinha bem famosa, mas que a empresa não comercializa mais no Brasil, mas a gente tem outros substitutos. Nutricionalmente, elas têm uma composição adequada, né? Quando que eu falo nutricionalmente, assim, é questão de aditivos, elas acabam não colocando, sal, elas acabam não colocando, elas têm uma variedade ali dentro da papinha. O problema é a monotonia alimentar. Primeiro que são papinhas que são todas misturadas ali, então a criança come tudo de uma única textura. E fora que, quando a gente fala de questão alimentar, a criança ela precisa ter a experiência de sentir cheiro, ouvir o alimento sendo preparado, isso tudo aumenta a chance da criança comer melhor.
quando que seriam indicadas essas papinhas? Esporadicamente também. Eu vou viajar com meu bebê e não tem onde eu armazenar, não tem como eu preparar, e eu, né, não quero ficar dando qualquer coisa ou só dando leite. Aí, tudo bem utilizar, mas assim, numa viagem, numa situação de um deslocamento um intervalo maior, aí tudo bem, porque nutricionalmente ela não é ruim. O que não pode é a mãe comprar aquele estoque de papinha e todos os dias dar aquela papinha. Ou seja, nutricionalmente está adequado, mas ela vai tirar uma experiência que o bebê não pode deixar de ter. Isso mesmo, perfeito. Tá ótimo. Um outro problema que a gente vê nas crianças é muitos alimentos que são feitos pela indústria que buscam chamar atenção pela cor, pela textura, pelo formato. E aí, obviamente, são produtos com muitos conservantes e aromatizantes. E aí? A gente tem que tomar muito cuidado com a indústria. A indústria hoje, de certa forma, ela melhorou, né? Até a questão, isso mesmo, dessas que eu falei da papinha. Existem marcas que hoje, até pensando na facilidade, na praticidade das famílias, existem algumas marcas, assim, que a gente pode orientar, utilizar. Mas quando eu penso em grandes marcas, grandes potências que usam o marketing atrativo para essas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Só de pensar assim num supermercado. As prateleiras de doces nos caixas do supermercado são sempre baixinhas. Não é produto, é para criança, né? Então são embalagens chamativas, normalmente tem coloração muito forte, tem personagens, tem desenhos. Então acaba que existe, né, até algumas brigas judiciais de alguns institutos quanto à questão de utilizar o marketing infantil com alimentos, principalmente quando usa personagem, que as empresas acabam pagando multa, mas normalmente são empresas muito grandes, que uma multa ali não faz diferença nenhuma para ela. Mas existe sim essa luta, essa defesa, né, contra as crianças, contra essas marcas, para que as crianças não sejam tão prejudicadas. Então, o ideal é que a família, assim, construa aquela base boa da criança, com alimentos de verdade, para que quando a criança começar a ter interesse, que isso normalmente vai acontecer depois dos 2 anos, quando ela vai para escola, quando ela vê os amiguinhos comendo, quando ela vê algum adulto comendo, ela se interessa, ter um controle, né? Se não tiver, eu falo muito assim, se não tiver em casa, comer todos os dias. Então, é muito também daquilo que a família compra. Não dá pra gente só culpar a indústria. A indústria, sim, tem uma parcela de culpa, mas não dá pra gente só culpar a indústria. A família tem que ter esse controle, evitar ficar comprando essas coisas por achar que é alimento de criança. Legal. Bom, e muitas vezes é achar que é o alimento de criança e muitas vezes pela escolha própria, né? Porque você falou muito do açúcar, de tudo isso, mas não adianta. Se a mãe achar que é o brigadeiro a melhor comida do mundo, a criança vai achar também, né? Uhum, exatamente. Eu falo aquilo, ele não gosta. Aí quando você vai ver, quem que não gosta? É o pai e a mãe que não come, né? Ele adora. Por que ele adora? Porque ele foi exposto muitas vezes àquele alimento. Ótimo. Bom, uma coisa que a gente já entrou um pouco nessa conversa, mas que eu queria finalizar um pouco com isso, é em relação à parte de comportamento nas refeições, né? Dá preguiça, né? Quem é pai, mãe, sabe que dá preguiça fazer uma alimentação, leva ali meia hora, 40 minutos preparando uma comida. No fundo, a criança pega, joga a comida para todos os lados e não põe na boca, né? Parece que você fez a comida para ele comer, mas no fundo você fez um brinquedo para ele, né? A preocupação, primeiro, de querer manter um mínimo de ordem na casa, de minimizar o trabalho pós e também de fazer aquela criança comer um pouco mais, né? Você falou já do BLW, né? Essa ideia de que a criança tem que manipular, pegar, mexer, fazer o que ela quiser com a comida. O que você tem para dizer sobre isso? Uma dos fatores importantes para a criança aprender a comer é ela ter o contato com o alimento. E aí a questão tátil tem muito a ver com isso. Então, às vezes, no dia a dia, realmente, assim, na nossa rotina, não é aquele
perfeito, né? A não ser que você tenha lá uma babá, uma empregada, um motorista, uma cozinheira, aí você vai ter o tempo ali, né, suficiente para você fazer tudo. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu falo sempre assim, que o máximo possível, dentro da sua realidade, que você conseguir deixar o bebê ter contato com os alimentos, vai ser mais favorável, vai ser mais atrativo para ele do ponto de vista de dinâmica. E também, quanto mais ele tem contato com os alimentos, quanto mais ele se suja, mais essa criança aprende a comer e aprende a sentir as sensações daquele alimento. Quando é uma criança que a mãe fica limpando toda hora, limpando a boca, limpando a mão, querendo que a criança não se suje, tem mais chance no futuro dela se tornar uma criança com seletividade alimentar, tá? Porque isso interfere muito na forma como ela vai entender o que é a alimentação. Ótimo. Bom, tablets, aparelhos eletrônicos certamente são ótimos equipamentos para se distrair a criança e fazer com que ela aceite aquilo que ela não aceitaria de outra forma, né? Então, não quero essa comida. Aí você bota uma telinha ali, vai pegando a colher, ela vai abrindo a boca porque a rejeição para o alimento é menor do que o interesse dela no que está passando ali naquela tela, né? É uma estratégia adequada, é isso? Nem pensar, eu sou assim aquela que levanta a bandeira em todos os sentidos, assim, sobre quanto menos tela, melhor, né? Eu acho que existe alguns momentos, claro, que isso vai acontecer, mas em especial nos 2 primeiros anos de vida, a recomendação é que seja 0 telas, a criança não tenha contato, em especial no momento das refeições. Então eu vejo muito frequente as famílias usando essa estratégia, e eu considero muito mais uma estratégia para os adultos do que para a criança. Porque a criança, ela vai ter ali os momentos dela de rejeição, de aceitação, que faz parte ali do desenvolvimento. Mas, às vezes, os pais, eles têm filhos e não querem que a vida mude. E o que eu falo sempre, assim, para a sua vida não mudar, é só você não ter filho. Porque a partir do momento que você tem um bebê, você vai no restaurante, muda a forma como você vai comer no restaurante. As refeições no dia a dia vai mudar. Durante uma fase, a sua vida vai ficar diferente. E aí, as famílias às vezes falam assim, mas não tem como ir no restaurante e a gente conseguir comer com o bebê ali, porque ele não para de chorar, ele não para de querer mexer nas coisas. E aí entra, então, assim, aquele custo-benefício. Você quer a qualquer custo que a sua vida seja como antes, e aí é o casal e a criança numa tela, né? Às vezes você vê bebezinhos, assim, que mal sentam no carrinho, o bebê tá deitado e a tela tá lá, tem o porta-tela ali para a criança. E aí, quando começa a introdução alimentar, porque a criança já está adaptada, acostumada com aquilo, a mãe deixa lá a criança alienada na tela, né? E existem estudos falando sobre mesmo produção de dopamina, que é, né, a sensação de bem-estar que a tela causa, mas a criança tá alienada, ela tá num outro mundo. Então, ela abre a boca por estímulo só, né? A mãe fala, abre a boca, puxa assim a boquinha, aí a criança abre a boca, mas está ali no outro mundo. Ela não percebe textura, ela não percebe sabor, ela não tem noção de quantidade que ela está comendo. Então, isso tudo a gente está propiciando o quê? Uma geração de robôs, de pessoas ali que não percebem o que estão fazendo e muitas chances lá na frente de ter crianças com obesidade, crianças com seletividade, porque às vezes fica muito tempo nisso. Quando a família se toca que, nossa, acho que isso está fazendo mal e tira, aí a criança para de comer. Né? Então, ela vira que as telas viram um condicionante. Ótimo. E vamos dizer, né? Ela não comer mal uma refeição, comer mal outra refeição, não vai ser problema, ela vai acabar se ajustando a isso, né? É super normal, assim, a criança dias come melhor, outros não, refeição come melhor, outro não, e tudo bem, né? Isso faz parte do desenvolvimento, mas ser um condicionante usar telas é totalmente inadequado. Agora, quando essa rejeição com a alimentação ela se torna muito frequente ou um problema de fato, e em algum momento ela deve ser forçada a comer, quer dizer, como é que... Porque o que acontece? Ela está ali, ela não quer comer, não vai comer, não come nada, mas ela sabe que a hora que ela chorar, ela vai ganhar alguma coisinha ali, né? Isso. O forçar nunca é adequado. O que a gente vai fazer é estimular a criança a aprender a comer.
Então, existem situações, assim, que já tem começado, às vezes a gente vê aí, mesmo nessa fase da introdução alimentar, que a criança se recusa, ela fecha a boca, ela vira de lado, ela empurra a comida, e aí a família acaba, assim, a mãe, o pai, no desespero, segura a criança, faz ela abrir, a hora que ela chora, enfia a comida na boca dela. Isso jamais é adequado, jamais é recomendado. O que tem que fazer, assim, é tentar entender, e muitas vezes é com a ajuda de um profissional, entender o porquê que essa criança não está comendo. É uma fase, às vezes a criança ela começou a não comer e aí depois de 2, 3 dias descobre que a criança está ali com uma infecção. Às vezes pode ter sido isso que fez ela não ter apetite. Mas se você forçou a criança a comer, mesmo depois que passar a infecção, mesmo depois que ela estiver bem, ela ainda vai ter aquele trauma de não comer. Então nunca deve forçar, sempre estimular, e caso isso persista, não demorar para procurar um profissional, porque quanto antes tiver intervenção, quanto antes a família ajustar o que ela precisa fazer, mais chance tem dessa criança voltar a comer. Ótimo. Bom, e você falou um pouquinho a questão da tela na alimentação, né? Mas eu queria até falar que você falasse um pouco do pré-alimentação. Isso daí, por quê? Porque, obviamente, bom, a mãe tá lá, ela tem que fazer o almoço, né? Então, bom, vamos botar a criança para ver a tela, e aí o almoço está pronto, faz o quê? Desliga a tela. E aí, pô, vira que a alimentação é a punição da tela, né? Ou então que seja um brinquedo, né? Ela tá ali na brincadeira dela, tá, de repente tira o brinquedo, põe no cadeirão, vai comer, né? E aquilo parece que fica uma coisa que não é agradável e uma coisa que talvez leve a essa, talvez, rejeição para a alimentação. Olha, eu quero fazer aquilo que eu estava fazendo antes, né? Não quero comer. Então, eu queria que você me falasse um pouco, né? Essa questão, o preparo. Como que você prepara para aquela criança saber que ela vai comer? Ótimo. Eu falo sempre assim, até antes de iniciar a introdução alimentar, a família tem que fazer o pré-preparo da criança, que é deixar ela no cadeirão antes que comece a introdução alimentar, que é na hora de preparar, levar a criança na cozinha, isso mesmo sem ela estar comendo. Quando ela começa a comer, isso também deve acontecer, né? Se for uma criança maior, que já coma, que já tem uma rotina, não pegar a criança ali, de repente, colocar ela na cadeirinha, no cadeirão e enfiar a comida na boca dela. Conversar com a criança, falar, chegou a hora do papá, a hora de você comer, levar ela até um lugar que onde está preparando, para ela sentir o cheiro, sabe, igual a gente, assim, quando a gente passa em frente a um restaurante, lá pelas 11h30 da manhã, e a gente não almoçou, a gente sente aquele cheiro e fala, ai, me deu até fome agora, né? Vem aquele cheirinho de tempero, você fala, nossa, me deu até fome agora. É nível cerebral. Então, com a criança é a mesma coisa. Não adianta você tirar ela de uma atividade, seja tela ou seja numa brincadeira, tirar ela daquela atividade, colocar ela na cadeira e fazer ela abrir a boca para ela comer. Ela não vai querer comer, a maioria das crianças não vão querer comer. Então, é assim, mesmo que seja alguns minutinhos antes, preparar essa criança. Infelizmente, pela rotina da maioria das pessoas, nem todo mundo consegue cozinhar todos os dias. Mas mesmo que isso não aconteça, então a comidinha da criança fica congelada. Mas em algum momento você vai ter que esquentar. Então, na hora de esquentar a comida, na hora de colocar no pratinho, na hora de montar, você pode ir lá com o bebezinho, né, ou com a criança maiorzinha, mostrar pra ela, olha, sente o cheirinho da comida, vai começar agora você vai, vou preparar, vai lavar a mãozinha pra você comer. Então, é criar um ritual pra criança entender, né, que assim, vou lavar a mão, vou lavar o rosto, vou sentar ali na cadeira, vou observar o que está acontecendo para que o cérebro dela entenda que é o momento da refeição. Ótimo. E a última pergunta que eu queria te fazer, Adriana, bom, a gente sabe que nenhuma família é perfeita, nenhuma criança é perfeita, então ela vai ter a comida que ela quer comer, vai ter a comida que ela não quer comer, e às vezes ela pode ter mais coisa que ela não quer comer, ou pode ter um grupo inteiro de alimentos que ela não quer comer. E uma das estratégias que se usa muito para isso é esconder aquele alimento, né? Então, você tem duas formas de fazer isso. Uma é pegar aquela comida e colocar ali atrás do que ela gosta e coloca tudo junto na boca, e o outro é misturar tudo mesmo para a criança não saber o que está comendo, né? Não quero brócolis. Bom, pica o brócolis, mistura no arroz e vai, né? Isso está adequado? Do ponto de vista nutricional, independente da forma como você ofereça, se é misturado, se é separado, o nutriente vai chegar para a criança. Talvez não na quantidade que a gente gostaria, mas chega.
Mas comer, né, nutrir uma criança não é só sobre o quanto ela ingere, é como ela reconhece os alimentos, é realmente criar ali uma boa relação com os alimentos. Então, por mais que, de certa forma, a família faça isso para garantir que ela está atingindo ali, pelo menos ela, pelo menos está comendo, antes assim do que não comer. Mas e do ponto de vista educativo? Isso não é o melhor. Então, o que a gente pode fazer? Partes escondido, mas sempre mostrando para a criança que aquele alimento. Senão a gente esconde, esconde, esconde. Quando ela descobre, ela não come nada daquilo que está no prato. Então, você até pode misturar ali, orienta, às vezes, pôr num preparo, misturar os legumes em uma preparação, para que ela tenha pelo menos o contato ali, ela ingira aqueles alimentos sem perceber. Mas diariamente ela precisa ver aquele alimento, cheirar aquele alimento, mesmo que ela recuse, ela precisa ter esse contato. Legal. Adriana, eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui, obviamente que tem muito mais, porque cada criança vai ser única de fato nessa questão alimentar e vai ter suas dificuldades próprias e, enfim, aí é uma discussão para cada dificuldade aí, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui, acho que foi bem válida a discussão. Eu que agradeço. É um assunto, como eu falei, eu gosto de falar bastante. Eu acho que tem muita repercussão na vida toda de uma criança, de um adulto. Então, estou à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado mais uma vez.